Vamos para a leitura. Nós vamos ler o capítulo 39 inteiro. Então é capítulo 39 de Isaías, do 1 até o 8. Eu vou ler o primeiro versículo. Os irmãos continuam na sequência a leitura aqui, à minha frente, no centro da igreja depois. Isaías capítulo 39, versículo 1 diz assim: Palavra de Deus. Neste tempo, Merodach-Balaã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. E Ezequias celebrou. Então, esse título aqui, desse capítulo 39 é a insensatez de Ezequias. Já deu para perceber o grande erro que cometeu aqui, simplesmente pelo fato de colocar gente de fora para dentro de casa e mostrar tudo. Você faria uma coisa dessas? Fala para mim, Uma pessoa que você nunca viu na sua vida, porque ele fala aqui, eles são de uma terra longínqua, eles são da Babilônia. Ele não conhecia aquelas pessoas, mas eles encheram ele de presente, Aqui fala logo no comecinho. Agora pensa você, colocar um povo que você não conhece dentro da sua casa, abrir o cofre seu, mostrar seus tecidos, suas roupas, mostrar tudo que você tem, seus tesouros, mostrar seu arsenal de armas, tudo para uma pessoa que você não conhece, Então aí já estava logo um erro estampado, do que ele cometeu. E Isaías vem também trazer uma palavra de Deus a respeito disso. O próprio Deus que enviou Isaías para falar isso. Então, esse homem chamado Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, em 712 a.C., o rei da Babilônia, até então, nessa época aqui, era um rei vassalo da Assíria, Era um rei que era um império, o Babilônia, eles serviam a Assíria. Tentou conseguir o apoio de Ezequias contra a Assíria. 2 anos mais tarde, porém, a Babilônia foi conquistada por Sargão, rei da Síria. Depois nós vamos dar uma olhadinha naquela nota. Então, o que aconteceu aqui, isso aqui foi posterior à queda da Assíria, quando o rei Senaqueribe tentou invadir a Jerusalém e Deus trouxe aquele livramento prometido ao rei Ezequias. E esse homem, o rei da Babilônia, quis fazer uma aliança com Israel, com Judá, para poder ir contra a Síria. Então, vou dar um pulinho lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. Pode ler. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, carta e presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. Então esse homem, esse rei da Babilônia, em 2 ocasiões, em 721, 710, 703, 702, ao que parece enviou uma delegação a fim de convencer a Ezequias a participar de um pacto anti-assírio, como nós vemos no capítulo 39. Então isso aí foi uma bajulação, ou foi uma forma dele poder tentar cativar o rei Ezequias, porque ele soube o que aconteceu, como a gente viu lá no capítulo 37, no capítulo 37, nos versículos 36, olha, fala assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. E aqui depois o rei Senaqueribe volta para sua terra, em Nínive, lá na Síria, capital da Síria, e os seus 2 filhos matam ele à espada. Então, eles souberam disso que aconteceu, e ele ficou interessado, querendo fazer uma aliança para poder derrubar o seu dominador, que era a Assíria, E Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, prata, ouro e as especiarias, óleos finos e todo o seu arsenal. Arsenal, para quem não sabe, é armamento. Mostrou todos os seus escudos, suas espadas, suas lanças, sua cavalaria, seu exército, mostrou tudo para se engrandecer diante dos babilônios, Tudo, olha só.
e tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem todo o seu domínio, todo Judá, que Ezequias não mostrasse. Tudo que estava lá em Jerusalém, ele mostrou para os tal dos babilônios, mensageiros que foram lá enviar esse monte de presente para eles, né? Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Então, meus irmãos, pode passar. Ezequias mostra toda a sua riqueza, armamentos e todas as suas especiarias babilônios enviados. Isaías era conselheiro do rei. Então Isaías, ele era um dos profetas que ele ficava junto do rei, junto dos nobres, né? E ele aconselhou 2 reis antes ainda. Era conselheiro e logo veio a ele uma pergunta e uma palavra contrária àquela atitude. Então ele disse a Ezequias: da onde que vieram aqueles homens? E ele respondeu: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, na maior caradura, né? Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não mostrasse. Até aqui, a Babilônia não tinha dominado ainda Judá, né? Houve o cativeiro assírio pelo rei Senaqueribe a Israel, né? E grande parte de Judá foi conquistada também por rei Senaqueribe. No entanto, a Babilônia, aquele cativeiro babilônico que a gente conhece, né? Esdras, Neemias, que voltaram depois para reconstruir a cidade de Jerusalém, ele não tinha acontecido ainda. E nem aconteceu nos tempos de Ezequias. Aconteceu depois, né? Foi outro rei da Babilônia que fez esse domínio, que foi o rei Nabucodonosor, né? Não foi o rei Merodach Baladã, porque nessa época aqui eles eram dominados pela Síria, né? Depois Sardão toma de fato a Babilônia e depois a Babilônia vai se reerguer. Mas Deus já tinha enviado para o profeta Isaías uma palavra. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Pode passar? Você vê que Deus do passado, né? Não sei se é a mesma, se vai ser a mesma Babilônia, né? Mas Deus tem um quê contra essa cidade, né? Deus do começo. E lá no Apocalipse ele fala assim: caiu a grande Babilônia. Não sei se é a mesma, se vai ser no mesmo lugar, não sei se vai ser o mesmo povo. Muitos dizem que agora vai ser em Roma, nessa Babilônia, por causa da idolatria, né? Que essa vez aí é a idolatria que pegava pesado nessa cidade. Então, mas toda a vida Deus clamou contra essa cidade, toda a vida. É porque a Babilônia, né? Eles falam que vai ser em Roma, tanto por causa da idolatria, por causa de uma referência mundial, que quem surge lá é a besta, né? A besta junto com o anticristo. E você pega a localização que ele fala ali, ele fala de 7 montes que dão de referência, e você vai lá em Roma, lá no Vaticano especificamente, tem esses 7 montes que apontam. Então a localização ali bate bastante com o lugar, né? Com o lugar de estudo da Bíblia, com o lugar que hoje é o Vaticano. Então dali, né, nos dá a entender que vai sair realmente a besta, né? E depois o anticristo vai também tomar o lugar da besta e vai exigir idolatria para si. Então a Babilônia, né, significa terra do pecado. Eu já vi um parente aí, né? Se algum irmão quiser comentar alguma coisa. Ah, sim, escola dominical é totalmente interativa, não é uma palestra, né? Cada um pode falar o que achar, né? Se tiver uma dúvida, alguma pergunta, se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber responder, a gente traz a resposta depois. E pode falar aí, pode comentar à vontade os irmãos também, a qualquer momento, sem interromper a aula. Então a Babilônia é a terra do pecado, né? Esse nome já diz bastante a respeito disso. E esse daqui foi um dos cativeiros mais duros que teve Israel, né? Ele foi um período de 70 anos que eles estiveram em cativeiro. Foi totalmente arrasada a terra deles, né? Que ficou só os restos, tudo queimado, tudo derrubado em Jerusalém. E aí depois teve, né, a renovação daquele lugar. Então Deus enviou Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como os que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia.
Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias: boa é a palavra do Senhor que disseste, porque ele pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Porque Deus já tinha prometido para Ezequias que ele ia livrar, eles da invasão da Síria, que ele ia dar mais 15 anos de vida para ele. E ele estava pensando que essa invasão não vai ser agora. Então, boa é a palavra do Senhor. Olha que ato mais egoísta que teve ele nesse momento. 15 anos Deus prometeu que livraria ele, 15 anos. 15 anos de vida, na verdade, Mas a invasão de fato não aconteceu nessa época aqui. Só que... A gente estava comentando no domingo passado, coisa triste, você saber que vai ter 15 anos exato. Pensa, a gente, eu gostaria até de saber, quando eu seria tirado aqui, mas numa parte, em parte não, porque em parte sim, eu prepararia minha vida diante do Senhor, deixaria todas as coisas erradas, depois eu corrijo essa palavra, mas em outra parte, você saber exatamente o que você vai partir, você fala assim: bom, hoje então acabou meu dia, quer dizer que essa noite, até meia-noite, acabou. Aí eu falei, parte, sabe por quê, irmão? Porque nós temos que preparar a nossa vida todos os dias, sabendo ou não da nossa existência. É isso que eu quero corrigir, tá? Então, por exemplo, se eu soubesse, eu prepararia. Como eu não sei, eu não devo preparar, aí eu devo preparar, porque eu não sei se pode ser amanhã, se eu vou ter mais um dia de vida ou não, eu não sei. Então, as virgens não prepararam, as loucas, as prudentes sim. As loucas, aquelas nécias, elas não prepararam porque acharam que ia demorar, vamos festejar, vamos fazer bagunça, vamos aproveitar. E depois, então, o noivo veio e elas ficaram. Então é por isso que esse é o lembrete para nós. Você não sabe? Não. Então prepara ele já. Fica pronto. É isso aí. Os irmãos aqui à frente aqui, para a leitura, Daniel 1:2, o outro vai abrir Daniel 5:3 e o outro vai abrir Daniel 5:23, Abre a sequência, os irmãos aí. Então, essas profecias que Isaías comentou aqui, elas se cumpriram nos dias de Nabucodonosor, Então foi o rei Nabucodonosor da Babilônia que fez essa invasão e tomou tudo para si, Até eles, hoje tem aquela questão da arca do tesouro, O que foi que aconteceu com a arca da aliança, Desde a época que ela foi feita lá no passado, que ela vem sendo trazida lá da tenda, do tabernáculo, passou pelos tempos, atravessou gerações, aquela arca feita de ouro, com madeira fina, e tinha dentro dela o bordão, de Arão, tinha dentro dela o maná, e o que mais que tinha? A vara de Moisés, A vara de Arão, o bordão de Arão, e os mandamentos. Os mandamentos escritos na pedra. Então, essa arca até, foi comentado que ela foi levada nesse cativeiro babilônico, Foi levada e aí foi derretida, tudo mais, E a palavra de Deus também fala, se não me engano, de Apocalipse, que abriu-se o céu e viu-se a arca da aliança. Se alguém achar aí depois aí para mim esse texto, quiser procurar na internet em algum lugar, fala dessa forma, abriu-se os céus, então se viu a arca da aliança. Então a arca da aliança, pela Bíblia, foi arrebatada, ela foi levada para o céu, porque aquela arca lá representava a presença de Deus, Então, o que foi falado aqui é que os jovens, os filhos deles, seriam levados para se tornar eunucos no palácio do rei da Babilônia. Pode ler aí, Daniel. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. 5:3.
Daniel, né, e os outros 3, né, jovens que estavam lá nessa época aí, eles viveram na Babilônia, né? Eles estavam nesse cativeiro babilônico, né, de Nabucodonosor. Todo mundo conhece essa história, né, de Israel, Misael, Azarias e Hananias, né, que eram esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viveram lá, e até aquela estátua que foi feita da Nabucodonosor, com certeza foi dos ouros que levaram lá de Israel, de Judá, para adorarem lá na Babilônia, né? E esses vasos de ouro, tudo que estavam dentro do templo, foram todos levados para a Babilônia, para queimar, para derreter, para fazer para eles as suas ofertas e libações. Pode falar, não? Aham. 11. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraios. Então, eu acredito que corresponde com aquilo que você falou, que a arca. Isso, é esse texto mesmo, né? O senhor fala a arca do concerto, né? Aqui a minha tradução fica a arca da aliança, né? Que é mais conhecido, na mesma termo. Eles falam, né? O que aconteceu com a arca da aliança? Eu falei, bom, mandamentos. Uma marca que foi descido do céu e a lei. Está deixando a mão dos homens corruptos? De forma alguma, né? Exatamente. E quando ela foi levada pelos filisteus, né? Lá no comecinho com Davi, né? Quando ela foi levada e colocada no templo lá, ela fez uma bagunça naquele templo lá que não teve homem que quis ela depois por lá, né? Nem o povo de Deus não queria levar ela embora, aliás, disso, né? Os levitas levaram ela embora. Deixaram na casa de Obed-edom um tempo, né? 3 meses. Exatamente, o tempo que ela ficou lá, ela prosperou a casa de uma forma bendita. Então, aonde a presença de Deus, né? Eles foram transportar, ela caiu, né? O carro foi lá, eles puseram a mão e puseram na horta. Aí não quiseram levar para Jerusalém, Davi ficou com medo. Aí levou para casa de Obed. Já fez uma. O povo tem que aceitar, tem que ser para morrer, né? Já fez uma coisa errada. Não quero nem saber dessa árvore lá no Jerusalém. Levou lá, acho que lá abençoou a família do homem de uma maneira tão grande, que prosperou, né? E tudo que ele fazia prosperava. Aí Davi, vai lá buscar a arca agora vai fazer. É a cobaia, deixa lá, se ela matar todo mundo ali, não larga ela ali mesmo. Eles já fizeram um erro grande quando eles foram transportar essa arca da aliança, porque eles colocaram ela no carro de boi. E a segunda palavra de Deus não era para levar, era para os levitas levar nos ombros, né? Tinha um varão de madeira que eles atravessavam ela, porque no ouro dela não podia encostar. No varão de madeira atravessava ela e eles levavam ela carregando 4 pessoas, né? Um em cada ponta. E durante esse percurso, né, o carro de boi deu uma pendida, de certo passou num buraco e foi cair. E asas, viu? Essa arca era tão importante que até as medidas do tamanho das argolas, tudo o que foi. o tamanho dos varão que punha pegar, era tudo determinado. Não foi feito, não foi uma grama de ouro mais do que a arca sempre fosse, né? O irmão, os utensílios que foram feitos, as coisas que foram feitas para o tabernáculo e para o templo, está escrito em Levíticos. Levítico no Deuteronômio. Começa em Êxodo já? Então os irmãos que tiverem curiosidade e querer saber, tudo que foi feito, desde o tabernáculo até o templo de Salomão, tudo tem medida. Tudo tem tamanho, tudo tem quantidade, né? Você vê, ele fala lá, as colunas que foram feitas, tantas romãs de ouro em cada coluna, em cada capitel, e fala as medidas, fala o tamanho, fala a quantidade, tudo. Tudo que foi feito foi Deus que determinou, né? Essa arca, principalmente, ela é o item mais importante de todos, né? Dos que foram feitos para o tabernáculo. Vamos voltar. Tinha uma ordem, Arão tinha a escola sacerdotal dele, até as pedras que foram colocadas naquele quadrado, que foi na frente da toga dele,
vamos mudar de assunto. Nós vamos encerrar esse tema aqui das burdoadas que o povo de Judá levou pelo profeta Isaías. Nós vamos olhar um pouco mais para o futuro. Então, segunda parte do livro, consolação, a grandeza de Deus ao libertar Judá do cativeiro. Nós vamos ler o capítulo 40, do 1 até o 11. Amém? Então, Isaías capítulo 40, do 1 até o 11. O Jamil ficou por último aí, pode começar a leitura. Amém. Então você viu a mudança drástica de assunto que teve agora, né? Teve até algumas referências que foi falado no Novo Testamento. 2 textos, aliás. E a palavra de Deus começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolação, a grandeza de Deus. Aqui começa a segunda sessão principal do livro. Então, dos capítulos 40 até o capítulo 66, até o final, né, nós temos a segunda parte do capítulo. Em contraste com o julgamento severo dos capítulos anteriores que nós vimos até agora, esta parte resplandece com a luz das promessas de restauração da terra. Nós vamos encontrar do capítulo 40 até o capítulo 48. Depois do capítulo 49 até o 57, da vinda do Messias, vai começar a falar de Jesus, da primeira e segunda vinda. E dos 58 até os 66, das bênçãos milenares para Israel. Então, até aqui nós vimos também umas referências a respeito de Jesus, da primeira e da segunda vinda. Nós também vimos sobre o milênio, também vimos sobre a era da paz que haverá. Nós vimos várias coisas desses aí, uns vislumbres, né? Mas daqui em diante o assunto vai ser focado mais nisso, né? Isaías vai começar a trazer mais profecias sobre isso. Então, pode passar? Embora o povo ainda não tivesse ido para o exílio, Isaías olhou além desse tempo terrível e vislumbrou as bênçãos futuras. Então, Deus já estava falando para ele da restauração do cativeiro babilônio, mas eles ainda não tinham ido para lá. Pode passar? Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que é vindo o tempo de sua milícia, que da sua iniquidade está perdoada, e já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então isso aqui pode referir-se ao castigo intenso, porém merecido que eles tiveram, pelos pecados de Israel, ou talvez pela a graça superabundante para cobrir os seus pecados. Então pode tanto estar falando da iniquidade, esse aqui se retribuir, né, por causa dos pecados, ou pela graça que superabundou os pecados, né? Ou receber em dobro os pecados pela mão do Senhor, né? Fala que já recebeu em dobro por todos os vossos pecados, ou a graça em dobro, cobrindo os pecados, entende? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar o ermo da vereda a nosso Deus. Isso aqui parece muito com um profeta lá do Novo Testamento, né? Quem foi? João Batista, né? Aqui começam umas falas de João Batista, né? Que ele vai usar depois no futuro. Então, refere-se diretamente ao Senhor, avançando adiante do seu povo, enquanto este percorria 1.400 quilômetros da Babilônia até Jerusalém. O que aconteceu, né? Aqui ele está falando da libertação do cativeiro, do exílio do cativeiro. E eles voltaram de avião, de carro, de barco? Não, voltaram a pé, porque não tem como passar de barco de lá para cá, é terra, né? Deserto. E eles não tinham, né, um aeroporto lá no cativeiro babilônico, tem que voltar para cá, esses 1.400 quilômetros. Então, essa frase, né, se encaixa diretamente aqui. Voz do que clama no deserto, o povo andando 1.400 quilômetros no deserto para chegar até Jerusalém, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar o ermo da vereda ao nosso Deus. Então, falando literalmente do caminho que eles percorreram, Deus adiante do povo e o povo atrás, seguindo até Jerusalém, né? Daí a gente vê de onde que veio essa frase aqui. Também são aplicados ao ministério de João Batista, como eu falei, né? No Novo Testamento,
que preparou o caminho para o ministério da salvação eterna de Cristo. Também aí com outro sentido, essa mesma frase sendo aplicada no Novo Testamento, né? Alguém abriu aí Mateus 3:3 para ler esse texto? Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Anunciado pelo profeta Isaías, exatamente nesse texto que nós estamos lendo aqui, é o que veio anteriormente para poder anunciar João Batista. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, até o mais tortuoso será retificado, e os lugares escombrosos aplanados. Continuando. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor diz. Então esse termo aqui usado, né, os vales tortuosos, retificados, aplanados, né, enchidos, tudo nivelado, tudo aplanado, tudo será endireitado diante de Deus, né? Tudo pecado vai ficar no passado, tudo aquilo que é cativeiro já acabou, agora é uma era nova, um tempo de reconstruir, um tempo de reedificar o povo de Deus. Porque toda a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, porque a boca do Senhor diz. A palavra de Deus é imutável. Se Deus falar, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde para nós, né? Porque isso é no tempo de Deus, mais cedo ou mais tarde para nós, isso aí nós vamos ver acontecendo. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Outra referência também aqui no Novo Testamento. Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nela os ventos, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, isso aqui deixa bem claro o que ele quer dizer. O homem simplesmente ele é nada. Ele é passageiro, ele é pequeno, ele é minúsculo nesse universo que nós vivemos, né? Se a gente começar a estudar parte de astronomia, né, você vai ver que o universo ele é tão vasto, né, ele é tão imenso que a gente não consegue nem medir as proporções, né? A NASA fala mais uma coisa, os astrônomos falam outras coisas. Nós vamos ouvindo e vamos recebendo aquilo que a gente acredita ou não. No entanto, é tão maravilhoso esse universo, a gente pensar que a gente é tão minúsculo, que a gente não é nada. E aqui ele fala, vocês são como uma flor, uma erva, e a glória do homem, a carne, é como a flor da erva. Aquilo ali, vem o sol, seca, acaba, morre, passa, o vento sopra, leva embora, mas a palavra de Deus ela é eterna, né? Em Salmos também 40, fala sobre isso, né? Salmos 40, versículo 5, a glória do Senhor se manifesta em toda a carne, e juntamente verá que foi pela boca do Senhor que isso disse. Vós que clamam no deserto, endireitai o caminho, e toda a cana, toda a erva, toda a beleza, como a flor do campo, segue o deserto, cai a flor, sopra-se no hálito, o hálito do Senhor, na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Esse salmo de Davi também? Salmo 40. Então, olha só, desde bem antes de Isaías ainda, já vem sendo falado essa mesma frase, né? Porque isso aqui já está percussionando aquilo que viria no futuro, né? É o precursor do caminho de Cristo. Então, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta na mão e não temas. Dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o teu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Sua retribuição, recompensa que falaram, de bênçãos para os piedosos, de vingança para os ímpios. Então Deus ele retribui segundo aquilo que é merecido, né? Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e os que amamentam ele guiará mansamente.
Então eles estavam, né, já ouvindo uma palavra de retorno e eles ainda não tinham ido, né, para o cativeiro. E nós vamos ver que coisas que Isaías fala aqui tem a ver com a restauração do cativeiro, tem a ver com o cativeiro que passaram lá, e outras coisas, na verdade, nós vamos ver que vai se aplicando ao futuro. Algumas que já passaram, como nós vimos aqui com o João Batista anunciando essas palavras, e outras que vão se cumprir ainda na época do milênio, na época da restauração, do arrebatamento da igreja, né? Só estou dando uma pincelada para não estender aqui. A semana que vem nós vamos terminar esse capítulo 40. Então, do versículo 12 até o versículo 31. Alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente encerrar?